Olá, caríssimos. Estamos reunidos mais uma vez, hoje, sábado, da segunda semana da Quaresma, para a meditação quaresmal. Nós estamos fazendo as meditações para a Quaresma, segundo São Tomás de Aquino. Vamos iniciar com a oração de São Tomás. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-me, suplico-vos, uma vontade que vos procure, uma sabedoria que vos encontre, uma vida que vos agrade, uma perseverança que vos espere confiadamente, e uma confiança que no final chegue a possuir-vos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje São Tomás nos propõe a meditação. A paixão de Cristo operou a nossa salvação a modo de redenção. Diz-nos São Tomás. São Pedro diz, não é bom, não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado e sem defeito algum. 1 Pedro 1,18. São Paulo diz, Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Gálatas 3,13. É dito que ele se fez por nós maldição, na medida em que foi por nós que sofreu na cruz. Logo, por sua paixão ele nos redimiu. Na verdade, o pecado aprisionara o homem por uma dupla obrigação. Primeiro, uma que o tornou escravo do pecado, pois Jesus disse, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. João 8,34. Um sujeito é escravo daquele que o vence. Portanto, já que o demônio, ao induzir o homem ao pecado, o vencera, o homem foi escravo do demônio. Segundo, havia uma obrigação ainda, a do homem, para com a pena devida ao pecado por ele cometido, o que se dava de acordo com a justiça de Deus. Esta era também uma espécie de servidão, pois é próprio da servidão ou escravidão que um homem sofra a despeito de sua escolha, já que o homem livre é aquele que dispõe de si mesmo como quer. Tendo a paixão de Cristo feito suficiente, e mais do que suficiente, reparação pelos pecados de toda a humanidade e pela pena devida a eles, foi ela como que um preço pelo qual fomos libertados de ambas essas obrigações. Pois a reparação em si mesma, aquilo por meio de que alguém opera a satisfação, seja para si mesmo ou por outro, é referida como sendo um preço pelo qual alguém se redime ou ao outro do pecado e de suas devidas penas. Assim é dito na Sagrada Escritura, resgata teu pecado pela esmola, Deuteronômio 4,24. Em verdade, Cristo operou nossa redenção, não por uma quantia de dinheiro ou coisa do tipo, mas por um dom maior do que todos os dons, ao dar-se a si mesmo por nós. E por isso, então, é que se diz da paixão de Cristo que foi a nossa redenção. Ao pecar, o homem subjugou-se não só a Deus, como também ao demônio. Quanto à culpa do que fez, ofendeu a Deus e fez-se sujeito ao demônio ao consentir com sua vontade. Portanto, por razão do pecado cometido, o homem não se vinculou a Deus, mas ao contrário, desistindo do serviço a Deus, caiu sob o jugo do demônio. O que Deus justamente não evitou, se considerarmos a ofensa cometida contra ele. Mas, se considerarmos a pena merecida, o homem contraíra uma obrigação primária, e principalmente para com Deus, como supremo juiz, e para com o demônio, apenas em menor sentido, como seu torturador, conforme diz o Evangelho. Para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro. Mateus 5,25. Isto é, ao cruel ministro da punição.
Portanto, por mais que o demônio retivesse em escravidão injustamente e na medida de seu poder o homem a quem enganara com suas mentiras, tanto pela culpa quanto pela pena devida ao pecado, foi contudo justo que o homem sofresse dessa maneira. Deus não impediu que sofresse por conta da ofensa cometida e ordenou que, como punição, sofresse a escravidão. Foi, portanto, devido a Deus que a justiça pedia que o homem fosse redimido, e não devido ao demônio. E foi a Deus que o preço foi pago, e não ao demônio. Essa é a meditação de São Tomás para o dia de hoje, de uma forma que ele nos explica que o homem se tornou escravo do pecado e se sujeitou ao demônio. E por causa disso havia uma obrigação de que o homem tivesse que pagar a pena por esse pecado. Deus, por causa do pecado do homem, permitiu que Satanás o tentasse e o mantivesse tentando, de forma que, no final, Cristo foi escolhido para vir redimir tudo. Não por causa do demônio, que ainda continua assolando a humanidade e tentando os seres humanos, mas por causa de Deus mesmo, que queria que a justiça fosse feita para o homem que ele criou. E dessa maneira, Deus paga, não com dinheiro, com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a pena devida do pecado original e de todos os pecados dos seres humanos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.